Glória a Deus. Queridos, nós acabamos de ler, você acabou de ler comigo uma passagem que é muito conhecida, onde Jesus Cristo ele faz um grande e gracioso convite a nós. Ele diz: venham a mim. E o convite, eu estava meditando nisso nessa semana, né? Às vezes nós somos convidados para receber uma visita na nossa casa, nós convidamos, ou às vezes nós somos convidados para ir até uma casa, numa festa de aniversário, às vezes nós somos convidados para ir até uma igreja, às vezes nós somos convidados para ir a uma apresentação de criança, para ir a um batismo, para ir a uma formatura, às vezes nós somos convidados para ir em determinados locais em que há festa, e as pessoas que te convidam, as pessoas que te entregam um convite, fulano, ciclano, vamos lá na igreja comigo nesse domingo? Você já recebeu esse convite? Todo mundo aqui, alguma vez da sua vida recebeu esse convite. Se você não entrou na igreja por conta, você entrou na igreja porque você foi convidado por alguém. Nessa igreja, alguma outra igreja, a primeira vez que você foi, você vai à igreja, você vai a algum local, alguma festa por causa de um convite. E normalmente as pessoas que te convidam são pessoas que te querem muito bem, que te amam e que fazem um convite para que você esteja presente numa ocasião especial. Então, os convites, eles carregam consigo essa promessa de comunhão. Fulana, ciclano, beltrano, vem, passa lá na minha casa no dia tal para comer um bolinho comigo, estou de aniversário. Você faz um convite, chamando a pessoa para a comunhão. Os convites, eles têm essa áurea de algo, de acolhimento. Os convites, eles carregam essa transformação. Desde muitos tempos, os convites, eles são as pontes que conectam vidas. E os convites, muitas vezes, são as portas que transformam vidas. Muitas vezes é através de um convite que uma pessoa recebe, por exemplo, para ir na igreja, por exemplo, para ir na cruzada, por exemplo, para ver a palavra daquele pastor. É através daquele convite que aquela pessoa, de uma hora para outra, transforma a sua vida como jamais visto. Muitas vezes os convites são portas que abrem para as pessoas possibilidades de transformar a sua casa e a sua família. Essa é a importância, inclusive, de você convidar pessoas para vir à igreja. Um convite não arranca o teu braço, um convite não faz mal para ninguém. O máximo que a pessoa pode dizer é não, mas também ela não vai dizer não mais de 3 vezes, mais de 5 vezes, mais de 10 vezes. Então, os convites, às vezes um mero convite que você faz para você não é muito, mas na vida de uma pessoa que está precisando, que na hora ela acha que não quer, mas quando ela vai mesmo que forçado, ela percebe que aquele convite, que aquele belo convite que ela recebeu há anos atrás, foi o ponto de virada, a chave que Deus preparou para entrar na vida daquela pessoa, e ela nunca mais será a mesma. Eu tenho aqui à minha frente muitas pessoas que foram transformadas, que tiveram uma família transformadas por causa de um convite, de um panfleto, de uma publicação no Facebook, que nós publicamos aqui toda sexta e domingo, né? Chamamentos para as pessoas virem. Quando você compartilha lá no teu Facebook, que não te custa nada você compartilhar, aquele compartilhamento que você faz da publicação preparada, aquilo chega em alguém, você acha que não, mas chega, e a pessoa está lá sofrendo na sua vida. E ela percebe, tem um lugar aqui que de repente tem uma saída, é aqui perto, de repente eu vou. Sabia que você pode ser a ponte entre essa pessoa e Deus? Tudo através do quê? De um convite que você faz. E Jesus aqui nessa famosa passagem de Mateus 11, ele faz um convite também. Um convite que tem 3 características que eu consigo perceber. Primeiro, esse convite que Jesus faz para você, para o teu mês de junho, para o teu próximo semestre de 2024, é um convite pessoal. Ele diz: venham a mim. Ele fala da pessoa dele. Segundo, a segunda característica é um convite universal. Todos vocês, não importa a tua idade, não importa a tua procedência, é um convite que é direcionado a todas as pessoas. Eu vou me debruçar sobre isso um pouquinho daqui adiante. E o terceiro que eu vou falar agora, eu vou começar de trás para frente. O terceiro, a característica desse convite de Jesus, é um convite direcionado.
todos vocês que, aí perceba depois do que, estão cansados e sobrecarregados. Preste atenção nos adjetivos, na caracterização que Jesus faz das pessoas às quais Ele direciona o seu grande e gracioso convite. E veja se essa pessoa talvez não seja você em alguma área da sua vida. Vocês que estão cansados e sobrecarregados. Aparentemente, na língua portuguesa, nós não conseguimos ver a beleza desse convite que Jesus está fazendo. Nós lemos como se, eu brinco que nós lemos como se fosse preto e branco. Cansado e sobrecarregado, amém. Cansado e sobrecarregado, o que isso significa? Tem algo além disso, pastor? Tem. Se você mergulhar no idioma original em que esse texto foi escrito, que é o idioma grego, em que o redator Mateus escreveu esse texto, você vai encontrar duas palavrinhas, uma palavrinha para cansado e uma palavrinha para sobrecarregado, que é meu trabalho como pastor, saber disso e passar e ensinar isso para você. Como pastor eu preciso disso. Todo pastor que se preze, ele precisa saber o idioma original do Novo Testamento. Como é que ele vai trabalhar com um documento que, né? Um advogado que não conhece a Constituição, um médico que não conhece remédio? Então, todo pastor que se preze, que tem educação, ele precisa saber disso que eu estou falando e precisa saber ensinar isso para você. Então vamos lá, preste atenção, porque eu vou chegar num ponto muito importante ao teu coração. Primeiro, cansado. Essa palavrinha cansado, no idioma original, o verbo cansado, ele descreve um cansaço que se instala após um pesado trabalho corporal. Não é um cansaço comum, não é um cansaço qualquer. Esse verbo que eu não trouxe para você ali, é o verbo copiao, é um verbo que significa exausto em decorrência de esforço e de trabalho difícil. Por exemplo, esse verbo é usado em João 4,6, quando diz que Jesus ficou cansado da viagem e se sentou num poço. Então, imagina comigo, esse cansado é a caracterização daquela pessoa que trabalha o dia todo na obra, que são os serviços mais puxados, né? O exército também, eu sou do exército, são serviços que sugam bastante, que é muito puxado, você fica o dia todo lá na lida, trabalhando. Quem já trabalhou eu já trabalhei de servente já, quando eu era mais jovem, né, com o meu tio. E você já trabalhou virando massa, né? Servente, ou trabalho desgraçado, né, querido? É bom, é bênção, né? Mas cansa bastante, né? Então, você fica ali, né, o dia todo ali, aquilo dali, e a coluna começa a doer, e você começa a suar. É difícil, né? Eu trabalhei um dia e já não aguentei. Eu tenho uma história muito engraçada do meu pai, que também ele trabalhou de servente quando era mais novo. Aí ele virava massa, né, e entregava o balde lá pro camarada. Aí sempre passava um camarada vendendo doce, né, pastel, essas coisas, de manhã e de tarde. Aí ele ficava com fome, né? Aí o chefe dele, o pedreiro, falava: não, pode pegar o que tu quiser aí, pode pegar à vontade aí, não tem problema. Aí segunda-feira ele vai lá, pegava um pastel de manhã e um de tarde. Terça-feira de novo, pegava um pastel de manhã e uma Coca-Cola de tarde. Aí quarta-feira a mesma coisa. E ele foi lá, sempre que dava fome, o bicicleteiro passava e ele pegava, né? Eu nem sei quantos anos ele tinha nessa época, era jovem, né? Aí quarta-feira a mesma coisa, quinta-feira. Quando chegou no sábado, na hora de receber, e aí, vamos receber o bem bom, né? Aí o pedreiro disse: não, tu já gastou todo o teu salário. Ué, mas o que aconteceu? Não, tu foi descontando, né? Só que ele não avisou que era descontado. Trabalhou a semana toda e chegou domingo, sábado, e não recebeu nada, né? Então, às vezes, tem que ser ligado, tem que ser esperto para essas coisas. Então, imagina, trabalhar a semana toda de servente, querido. Aí você chega final de semana e não recebe nada, exausto, cansado. Não só fisicamente, mas no seu coração também, nas suas emoções, na sua mente. Esse tipo de exausto que está ali, esse tipo de cansaço, é um cansaço depois de um trabalho difícil, depois de uma vida difícil. É isso que eu estou querendo passar para você. Olha uma outra definição: fazer um trabalho com obstáculos e dificuldades. Então é o cansaço que vem depois de muito esforço, que você teve que enfrentar obstáculos e dificuldades na sua vida. É para esse tipo de pessoa que Jesus está se direcionando. Ei, você que está cansado de tanto enfrentar dificuldades na sua vida, obstáculos, eu estou convidando você: venha até mim para você encontrar descanso. O
segundo tipo de palavra é sobrecarregado. Essa palavra significa alguém que está sob uma pesada carga de responsabilidade. É muita responsabilidade nos seus ombros. A responsabilidade da família, a responsabilidade das finanças, a responsabilidade do emprego, a responsabilidade de cuidar dos filhos, dos netos, dos bisnetos, a responsabilidade da casa, a responsabilidade de qualquer outra área. A pessoa está atolada de responsabilidades que ela se encontra sobrecarregada. E eu vou me deter nisso daqui a pouco. Agora, eu só quero fazer uma pergunta para nós pensarmos e refletirmos aqui. Qual que é a raiz de uma pessoa que está cansada? Qual que é a raiz dessa pessoa que está sobrecarregada? Uma pessoa que se encontra cansada e sobrecarregada em qualquer outra área da sua vida. Qual que é a raiz disso? Qual que é a causa disso? Uma pessoa que viveu a sua vida toda e chegou nos 40, nos 30, nos 60, nos 80 anos e se encontra cansada não só fisicamente, mas no seu interior, desanimada, cansada, sugado nas suas energias, sem força para ir na igreja, sem força para cuidar da casa, chega no final de semana, não tem força para cuidar da sua família. Chega numa determinada área da vida que não tem mais força para batalhar pelos seus sonhos, não tem mais força para empreender, não tem mais força para lutar, para conquistar o que quando era jovem queria conquistar, seja um bem material, seja um sonho relacional. Qual que é a raiz disso? O próprio Jesus vai colocar para nós a raiz, está no versículo de número 29, quando ele vai falar sobre uma peça de agricultura que era muito usada na época, quando ele diz assim, ó, tomem sobre vocês o meu jugo. Ele fala aqui sobre esse instrumento chamado jugo. Vocês estão lendo comigo ali, jugo? Quem está entendendo, diga amém. Está escrito ali, né? Não é julgo com L, de justiça, é jugo, J-U-G-O, jugo. E o que é isso, pastor? Às vezes a gente lê a Bíblia, né? Já escuta os irmãos mais antigos, escuta tanto essa passagem, venham sobre mim, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A gente não entende o que a Bíblia está dizendo. Mas o que é esse instrumento? O que é o jugo? É um instrumento que era utilizado para arar a terra com bois. Eu trouxe para os irmãos algumas imagens, para os irmãos visualizarem o que seria um jugo. Ali tem a primeira imagem ali, ó. Esse instrumento era posto, queridos, com 2 bois. Então você vê que tem 2 entradas e no meio ali tem uma argola que você colocava um poste, onde você guiava os bois através desse poste e os bois ficavam à frente com aquela argola no seu pescoço. Vamos para uma segunda imagem. Olha ali, mostra os bois ali sofrendo ali. Olha a sofrência daquele de lá. Tá triste, né? Aqui dali é um boi com um jugo. É isso que Jesus está falando ali na passagem. Jugo. O jugo dele que é suave e é leve, mas aqui ele não está falando disso. Aqui é um jugo pesado, um jugo escravizante. Perceba ali, ó, que está no pescoço, nos ombros desse boi. Vamos para a terceira imagem para você ver um homem levando ali, ó. Então você percebe que tem um poste, como eu falei para vocês, concorrentes, que ficava lá ao fundo, onde o camarada que arava a terra, né, ele usava esse instrumento, esse jugo, para escravizar os bois, de forma que os bois poderiam ir para onde eles quisessem que eles fossem. Então você percebe que lá ao fundo, pode deixar nessa imagem, hein? Que lá ao fundo tem um homem que controla o movimento desses bois. E o que isso evoca para nós? O que Cristo está evocando? É essa imagem que Ele está trazendo, esta metáfora, este símbolo que Jesus está trazendo para a sua mensagem, para o seu convite. E este tipo de jugo que Jesus coloca, queridos, ele pode ser representado por pelo menos 4 tipos de instrumentos escravizadores da sua vida. O primeiro tipo de jugo sob o qual você pode estar preso, assim como esses bois. O primeiro tipo de jugo que nós vemos na palavra de Deus é o jugo do pecado.
Você nasce com ele. Assim que você sai do ventre da tua mãe, esse jugo é posto no teu pescoço, ainda criança. O jugo do pecado. Romanos 3:23. Todos os homens pecaram, todos os homens estão destituídos da glória de Deus. O jugo que está escravizando o teu ser. Aí você cresce e você vai percebendo isso. Esse vício, esse pecado que você não consegue largar, esse pecado que te escraviza, esse pecado que te mata, esse pecado que te suga. Você antes de Cristo, ou até mesmo depois dele, se não se libertar através da palavra de Deus, mas principalmente antes de Cristo, você e qualquer tipo de ser humano, teu familiar, teu colega, teu amigo, eles sem Jesus estão sob o jugo do pecado. Então você imagina como se você ou essa pessoa sem Cristo, ela fosse aquele boi ali, e do lado estivesse o pecado dele. Você percebe que os dois bois, eles só caminham juntos. Eles não conseguem um boi ir para um lado e outro para o outro, não. Eles precisam caminhar. Onde um boi vai, o outro vai. Assim são muitas pessoas que nascem sob o jugo do pecado. Elas têm aquele pecado, aquele vício, aquela mazela, aquele terror, aquele vício escravizante junto com eles. E eles não conseguem se separar. E lá no fundo, quem é aquele homem lá que está comandando isso? O nome dele é Satanás. João capítulo 12, verso 31. Jesus chama Satanás do príncipe deste mundo. 2 Coríntios, eu falei sobre isso sexta-feira passada. 2 Coríntios 4, a partir do verso 4. Satanás, ele mantém as pessoas cegas para o evangelho de Cristo. Ele é que nem aquele homem lá, controlando a liberdade dessas pessoas. É isso que Jesus está falando. É esse instrumento que escraviza você de alguma forma, ou tua família, que escraviza o teu ser, te deixa debaixo de uma escravidão, ou seja, tira a tua liberdade. Você não tem liberdade de nada fazer. Você não consegue ir para a esquerda ou para a direita sem estar com esse pecado preso a você. É o jugo da escravidão. Romanos, por exemplo, Romanos capítulo 7, versículo de número 14. Se puder colocar para nós aí, para nós lermos um pouquinho mais sobre esse tipo de jugo, que é o jugo do pecado. Deixa eu mostrar para os irmãos. Romanos capítulo 7, versículo de número 14. Olha comigo ali, 7,14. Olha para você ver como eu estou falando o que está na palavra de Deus. Leia comigo ali, olha só. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. É como se fosse este boi. Você conhece pessoas assim? Se você não está assim, você conhece pessoas assim. Esse camarada, essa pessoa, esse filho, essa filha que você tem, que está vendido à escravidão. Ele é que nem aquele boi, ele não consegue ir para lugar nenhum, ele não tem liberdade, ele está escravo do pecado, ele é um escravo espiritual. Ah, mas ele mora no Brasil e a Constituição é a liberdade. Hoje não existe mais escravidão física, não, material não, mas ele ainda se sente escravo das suas emoções, ela ainda é escrava da sua personalidade, ele ainda é escravo de si mesmo, e não tem a liberdade de fazer aquilo que ele deseja fazer. Quem está entendendo, diga amém. Olha ali comigo o versículo de número 5 dessa mesma passagem. Versículo 5. Olha o que diz o verso 5, Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. São paixões da carne, vícios, o pecado realmente, que escraviza pessoas. O pecado que talvez esteja escravizando a tua família, a tua casa. O pecado que talvez esteja escravizando a família do teu vizinho que você conhece. O pecado que talvez escravizou a tua família quando você era pequeno, quando você nasceu nesse lar escravizado, comandado pelo jugo do pecado, onde havia abuso, onde havia agressão, onde havia choro, onde havia tristeza, onde havia angústia. Esse relacionamento que você teve no passado, de repente, eu não sei, que era como se fosse um jugo, onde Satanás operava, e onde Satanás opera com o jugo do pecado, ele gera morte, destruição, angústia.
É isso que ele faz. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Os bois que trabalham para o jugo do pecado, eles trabalham para a própria morte. Primeiro jugo, primeiro tipo de instrumento escravizador. Um segundo tipo de instrumento de jugo é o jugo da religião. Aí de repente você entra numa igreja e pensa, mas eu vou me libertar desse jugo do pecado. Aí você vira o contrário, você troca o jugo do pecado pelo jugo da religião, que é aquilo que Jesus está condenando aqui. Nessa passagem, Jesus está condenando o jugo da religião. O que é a religião, pastor? A religião é tentar agradar a Deus sem a pessoa de Jesus. É pelo teu próprio braço tentar agradar a Deus sem a cruz. O jugo da religião. Aí as pessoas começam a se apegar a instituições religiosas, começam a se apegar à igreja, ou seja, qualquer outra religião, ao centro espírita, ao centro de umbanda, qualquer outro tipo de religião que você conheça. As pessoas se apegam àquilo, sabe por quê? Porque elas querem de alguma forma obter o favor de Deus, e isso também gera destruição. Aí a pessoa chega lá e ela acha que ela vai obter o favor de Deus se ela ofertar bastante, se ela subir a escada de joelho. A gente vê isso às vezes nas romarias que tem, né? A pessoa caminha de joelho e sobe a escada e desce para pagar promessa e não sei. Isso é religião, queridos. Não é isso que Jesus pregou na cruz. A Bíblia diz que Jesus na cruz ofereceu para nós a graça de Deus, que é um favor imerecido, não há o que nós possamos fazer para alcançar o amor de Deus. Ele nos ama incondicionalmente, independente daquilo que nós façamos. Ele ama você, independente daquilo que você faça para Ele. Não há nada que você possa fazer para conquistar o amor de Deus. A Bíblia diz que Ele amou o mundo e entregou seu Filho para todo aquele que nele crê. A única coisa que você precisa fazer é crer. Quem entendeu, diga amém. Mas aí nós temos um terceiro tipo de jugo, que eu vou me deter um pouquinho mais, que é o jugo do teu dia a dia. Muitas pessoas estão presas nesse jugo, eu vou ampliar um pouquinho mais. É o jugo que é o instrumento que te escraviza e que suga o teu tempo, a tua energia e o teu dinheiro. E aqui eu quero que você comece a identificar que jugo é esse, que instrumento é esse que você está preso, que tem alguém comandando, que está sugando o teu tempo, a tua energia e o teu dinheiro. Um dos três ou os três ao mesmo tempo. O teu TED, como a gente chama, é o terceiro tipo de jugo. Você lembra comigo quando eu falei sobre cansados e sobrecarregados? Uma pessoa que está cansada significa aquela pessoa que está cansada por causa do excesso do trabalho muito pesado. Ela está exausta, ela desistiu. Uma terceira, eu não falei para vocês, mas uma terceira tradução dessa palavra é uma tradução metafórica que está em Apocalipse, capítulo de número 3, verso 8, que é a pessoa que está desanimada. Ela está cansada. Quando Jesus diz: vinde a mim vós que estáis cansados, Ele está também se referindo a vocês que estão desanimados, desiludidos, fatigados na sua instância interior. Sexta-feira agora eu falei sobre as duas realidades do ser humano. O ser humano, ele tem duas realidades que são inegáveis. A primeira você não tem como negar, porque os teus olhos enxergam, que é a realidade material. Você consegue ver essa pessoa que está do teu lado, você consegue tocar nessa pessoa, é material isso. Uma segunda também é inegável, ninguém nega que exista uma realidade que não se pode ver ao olho nu, aos olhos humanos, mas é uma realidade interior, é uma realidade psíquica, é uma realidade da alma, é uma realidade do espírito. Essas duas realidades muitas vezes são fonte de cansaço das pessoas. Pessoas que são afetadas na sua realidade física, mas que a raiz do desânimo, da fadiga, do desespero, da angústia física, do cansaço físico, da doença física, está mais profundo na realidade interior. É o desânimo, é a depressão, é o sofrimento, é a tristeza, é o simples fato de pensar em desistir no seu interior. É esse tipo de cansaço que Jesus também está dando conta nesta passagem. Você que está sob o jugo do trabalho, você que está sob o jugo deste relacionamento,
você que está sob o jugo desta amizade, você que está sob o jugo deste tipo de relação que você estabeleceu há 10 anos, você que está sob o jugo deste ministério, você que está sob o jugo destes colegas, você que está sob o jugo destes filhos, isso que está sugando todo o teu tempo, toda a tua energia se esgota, e todo, talvez, o teu dinheiro. É o terceiro tipo de jugo, queridos, de uma pessoa que trabalhou a vida toda, já está exausta de tentar encontrar satisfação nas relações, está exausto de tentar encontrar satisfação no dinheiro, está exausto de tentar encontrar satisfação na aquisição de bens, não encontra em lugar nenhum, nem mesmo em igrejas, nem em instituições. Ele precisa de algo que satisfaça, porque ele está sob o jugo da doença. Às vezes a doença é um jugo, eu lido muitas vezes com pessoas que estão com doenças terminais, o câncer, o desengano médico. Às vezes o jugo da pessoa é aquela causa judicial lá, ó, que suga toda a energia. É o jugo, ele entrou naquela prisão, naquela causa ali, ó. É o diagnóstico médico, aquele diagnóstico desenganoso do médico vira um jugo para a pessoa, ela só pensa naquilo. O diagnóstico terapêutico, psiquiátrico, ela só consegue viver em função daquilo, em função dos remédios, em função do tratamento medicamentoso. O jugo que muitas vezes entra no nosso ser, ou às vezes o jugo da responsabilidade, sobrecarregados, exaustos. Então eu falei para vocês desses 3 tipos, mas tem um quarto, que é o jugo gracioso de Jesus. Se você ver comigo, queridos, no versículo de número 29 de Mateus 11, se você voltar a tua Bíblia e ver comigo o versículo de número 29 de Mateus 11, você vai ver que Jesus, ele faz esse convite: venha a mim e tome sobre você o meu jugo. Jesus não te convida para vir a Ele, para que Ele possa exterminar o teu jugo e você sair sem jugo nenhum, não. O homem, ele sempre vai ser escravo de alguma coisa. É da natureza do homem ser dependente. O ser humano é o único ser, o único animal que é totalmente dependente. Quando ele nasce, ele depende de outras pessoas para viver. É o bebê, ele depende de outros. Quando ele está bem idoso, lá depois dos 90, ele também depende de outras pessoas, que são os filhos. É a ironia da vida, né? Quando bem novinho ainda depende de pessoas, quando bem idoso também, porque Deus te criou dependente de outras pessoas. Deus não te criou para andar sozinho. É por isso que aqui está a importância da igreja. Você não tem como viver um cristianismo sozinho, longe da igreja. Por quê? Porque você, o ser humano, é um ser que ele depende de outras pessoas para permanecer fiel. Então este local é a tua família de fé, que te ajuda a permanecer fiel diante das tuas lutas contra o inferno, porque você é dependente. É por isso que você não consegue viver sozinho, sempre depende de amigos, de estar numa relação de outra pessoa. É por isso que nós casamos, é por isso que nós constituímos família, porque nós dependemos, nós somos dependentes. E essa dependência, Jesus chama para você e diz assim, ó: ei, larga o jugo, deixa eu tirar o teu jugo do pecado, do trabalho, da religião, disso que você está sofrendo, e toma sobre você o meu jugo, o jugo gracioso que só eu posso te dar. Que está entendendo? Diga amém. Sabe por quê? Verso 30, porque o meu jugo, ele não é pesado como o jugo de Satanás ou do diabo. O meu jugo, ele é suave, e o meu fardo é leve. Em mim você encontrará descanso para a tua alma. Venha para mim, venha no mês de junho agora, fique na minha presença, larga esse jugo aí que você está tentando carregar sozinho, e troca esse jugo aí, deixa eu tirar das tuas costas isso daí, e colocar sobre você o meu jugo, porque o meu jugo é suave, e o fardo que eu te dou para carregar nesta vida é leve. Quem está entendendo, diga amém. Então, para mim encerrar, o convite que eu falei para vocês de Jesus, em primeiro lugar, é um convite, diga comigo, pessoal. Jesus, Ele te convida para vir a Ele.
Versículo 28, aprenda com o pastor nessa noite e compartilhe essa palavra com outras pessoas. Um convite pessoal: vinde a mim, venham a mim, a minha pessoa, a Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque a salvação, a troca de jugo, a tua libertação, a libertação da tua família, da tua casa, não está em relação, não tem a ver com alguma instituição religiosa. A tua salvação, Jesus não te convida para vir a uma religião, Jesus não te convida para vir às obras, para vir à caridade, para vir à penitência. A tua salvação não está no sacrifício. Ele te convida: venha a mim. Ele te convida para uma relação pessoal com Ele. Quem entendeu, diga amém. Ele te convida para ir a Ele, porque Ele é a fonte, Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é o mediador, Ele é o Salvador. Jesus é a vida eterna. Só Jesus satisfaz, meu amado. Ele pode perdoar pecados, Ele pode te reconciliar com Deus. Só Ele pode te guiar para o céu. A religião não pode salvar você, a sua igreja não pode salvar você, a sua doutrina não pode salvar você, as suas obras não podem salvar você. Maria Madalena não pode salvar você, Pedro não pode salvar você. Só Jesus pode dar sentido à sua vida, só Jesus pode te dar a vida eterna. Deixa de colocar a tua esperança no dinheiro, na carreira, no bem, na relação, no cônjuge, no namorado, no noivo, no filho, em pessoas, como eu falei aqui, e eu falo abertamente mesmo, porque eu preciso pregar a palavra de Deus. Colocar a tua esperança em esculturas, em Maria, em Pedro, em São Bernardo e no São... Não, a Bíblia afirma em 2 Timóteo 2,5: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Só um mediador, não existe outro. Para ir a Deus, nós só podemos passar por Jesus. Quem entendeu, diga amém. Só Ele pode dar a vida eterna, só Ele tem poder de libertar o teu coração. Vem a mim. E esse convite, segunda característica, ele é universal, ele faz a todos. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Todos, não tem aqui limitação. É um convite que é dirigido a todos os homens, de todos os lugares, em todos os tempos, de todas as culturas, em todos os estratos sociais, ao rico, ao pobre, ao doutor, ao analfabeto, às crianças, aos idosos, aos homens, às mulheres, aos ateus, aos religiosos. É um convite que é dirigido a você. Jesus não tem preconceito, Ele não faz acepção de pessoas, Ele não escolhe pessoas pela cor da pele, pelo status social, pela sua religião, pelo dinheiro que essa pessoa possui no banco. Ele não faz distinção. A porta da graça de Deus está aberta para você, a porta do céu está escancarada para te receber. O banquete do Espírito Santo está posto e Ele chama você para participar desse banquete no segundo semestre de 2024. Ah, pastor, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo no passado. Jesus não está aqui para lidar com o teu passado, porque todo mundo aqui nessa igreja tem passados de que nós nos envergonhamos. Todos nós, desde mim até o pastor Vanderlei, todo mundo erra, é lógico. Jesus, Ele está convidando você para nesse novo semestre, a partir desse mês de junho, viver uma nova história e participar do banquete da mesa do Espírito de Deus. E nesse banquete não tem discriminação. Não importa, que nem eu falei aqui, não tem status social, não tem nenhum tipo de acepção. Você tem o desejo de participar? Pastor, eu tenho. Então você tem liberdade de participar. Porque o meu Jesus se assentava à mesa com publicanos, prostitutas, pecadores. Zaqueu, o publicano, um camarada que todo mundo odiava, Jesus jantou na casa dele e disse para ele: você tem que parar de pecar. É lógico, é lógico que você não tem que vir e seguir pecando. É óbvio que você vem mesmo pecando, mas você tem que decidir uma hora, né? Pelo amor de Deus, largar o teu pecado, é óbvio. Mas o importante é você estar na mesa do Salvador para conseguir forças para vencer o pecado. Quem está entendendo, diga amém. Então é um convite pessoal,
é um convite universal, e é um convite que Jesus está fazendo para tirar o teu jugo. E nessa noite, eu vou convidar o pastor aqui para me ajudar a orar por você, porque nós vamos aqui espiritualmente retirar todo o fardo que você tem carregado. Nós vamos espiritualmente, desde todos aqui, os mais idosos, as mais jovenzinhas que estão aqui, as crianças, os jovens, nós vamos retirar dos teus ombros todo o jugo que de repente você tem carregado, seja ele o que for, que tem sugado as tuas forças. Você vai voltar para a tua casa nessa noite renovada e renovado no Espírito Santo. Quem entendeu, diga amém. Por quê? Porque o jugo do pecado, ele escraviza, mas o jugo de Cristo, ele liberta. O jugo do pecado, ele mata, mas o jugo de Cristo, ele dá vida. O diabo, ele oprime, mas Jesus Cristo, ele liberta de todo pecado e todo mal. O pecado, ele cansa, mas Jesus Cristo e a graça divina, ela alivia. O mundo, ele desencanta, mas Jesus Cristo, ele salva. Viver sem Jesus e longe da presença de Deus é viver uma vida de migalhas aí fora, mas viver com Jesus Cristo e na presença de Deus é o maior, mais excelente, mais transformador e mais poderoso projeto de vida, porque Ele nesta vida te leva a uma vida de triunfo e de vitórias mesmo em meio a guerras, e esse projeto de vida só se encerra no céu. Quem está entendendo, diga amém. Então nessa noite, nós vamos tomar posse do convite de Jesus. Não são todos que aceitam esse convite, não são todos. Tem pessoa que ouve esse convite de Jesus e decide virar o rosto. Eu não quero saber disso para mim, eu quero seguir aqui no jugo aqui, ó. Eu quero seguir, eu acho que eu consigo. Aí a pessoa vai andar mais 2, 10 anos tentando levar aquilo dali que ela não consegue. Que essa pessoa não seja você. Nessa noite, decida começar o teu junho tirando o jugo, qualquer tipo de jugo que você esteja levando aí, e colocar sobre os teus ombros o fardo de Jesus, porque o jugo de Jesus é suave e o fardo é leve. Aprendam de mim, diz no verso 29, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso. Diga comigo, descanso. Mais uma vez, diga, descanso para a alma. Aleluia. O jugo dele é suave. Sabe o que é suave? Suave é adaptado, é da medida certa. Essa que é a palavra suave, significa isso. É da medida certa. Às vezes nós estamos carregando um jugo que é gigantesco demais para nós, tentando levar o mundo, abraçar o mundo com os braços, com a nossa mão, com os nossos limites, fora da nossa limitação. Mas o jugo de Jesus, ele fala que é suave, ele é moldado, ele é adaptado para cada um de nós. Ele adapta o jugo para o irmão Jaime, para a irmã Irade, para a irmã Lisa, para o irmão Jorge, para os irmãos, para o irmão Gilson. Ele adapta, cada um tem um jugo diferente, de acordo com aquilo que a gente consegue suportar. Quem está entendendo, diga amém. A partir de hoje, Deus só vai permitir na sua vida lutas que você consegue suportar. Quem está entendendo essa palavra? Então coloque-se de pé. Nós queremos nessa noite fazer essa oração especial para que você retorne para o teu mês de junho aliviado e pronto para carregar os fardos que junho vai trazer, porque todo mês traz fardos para nós. Todo dia, na verdade, a Bíblia diz, Jesus falou, basta para cada dia o seu mal. Todo dia tem um mal diferente. Todo dia um leão se levanta. Todo dia todos nós temos que enfrentar obstáculos diferentes. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Nós não estamos no céu ainda. Toda semana, todo mês, pastor, é um obstáculo diferente. Quando não é na família, é nas finanças. Quando não é nas finanças, é no trabalho. Quando não é no trabalho, é na minha vida física. É isso mesmo, você é ser humano, nós vivemos por isso. Mas a diferença é que com Cristo nós somos chamados a ter um companheiro de jornada. Sabe o que é estar com o jugo de Jesus, amados? É você ser aquele boi do lado direito ali, ó, e do teu lado esquerdo o boi que vai estar com você. Estou usando entre aspas, tá? Só para você entender. É Jesus te chamando para caminhar contigo, para ser o teu companheiro de jugo. Ele vai estar com você
na tua jornada. Quem está entendendo, diga amém. Coloque a mão no seu coração, por gentileza, feche os seus olhos, vamos orar. Eu quero